Eu sinto muito por nenhum site ter publicado o verdadeiro motivo da minha saída do SBT. O fato é, isso, assim, não publicaram, mas no fundo, quem conhece televisão, quem sabe dos bastidores que se passa numa emissora, claramente sabe que eu era uma figura que nunca quiseram na emissora. Tanto é que na minha primeira semana já tentaram me tirar. Na minha primeira semana, houve outras tentativas de me tirar ao longo dos anos, entendeu? Mas na época, quem me deu a oportunidade bancava porque... O Silvio. Exatamente, mas ele bancava por quê? Porque se tinha resultados, né? Mas até o próprio bom resultado gerou muita inveja. Então minha saída do SBT, por mais que publicaram e tentaram inventar histórias por trás da minha saída do SBT, não existiu uma história para saída a não ser que nunca me quiseram lá. Então agora tiveram a oportunidade, por quê? Porque o Silvio, para quem não sabe, você dona de casa que assiste ele sabe que ele tá longe das telas, mas não só das telas. O Silvio, por exemplo, ele ficou longe do vídeo, mas ele ligava todo dia para saber... Ele tinha autonomia dentro dele. Ele tinha autonomia e ele ficava a par de tudo que acontecia na emissora. Pós isso, agora, inclusive a minha saída foi um marco dentro do próprio SBT, na história do SBT, da era pós-Silvio, que é o que o SBT está vivendo agora, que é a era pós-Silvio, que o Silvio tá vivo, mas não está atuante nem no vídeo, no programa dele, nem nas decisões da televisão. Dudu, ou seja, quando deram no SBT, que o Silvio estava em termos de ADM, de administração, tiraram você. Exatamente. É isso? Exatamente. Isso, pontualmente assim, isso? É claro que as pessoas... faltou site publicar isso. Talvez... Tem essa história de você ter na toalha e ter colocado atrás, isso é por completo? Eles colocam muitas vezes... algumas vezes já teve sim, nesses 7 anos, de eu passar mal, por exemplo. Eu já cheguei a passar mal no ar, que até saiu notícia na época, tem até o vídeo no dia da... que foi numa quinta-feira à tarde. Eu lembro disso porque na sexta, o primeiro assunto do dia ia ser isso. Porque tinha acontecido na quinta-feira à tarde, eu ia repercutir na sexta-feira de manhã. Exatamente. E aí na quinta-feira, quando eu terminei o programa da quinta de manhã, eu fui pra casa e tava com muita febre. Fiquei deitado na cama o dia todo, à base de medicamento, e a febre não passava. E eu não me alimentei durante o dia todo e tava muito fraco. Mas nessa minha garra de querer fazer televisão e falar, não, opa, vamos lá, vamos fazer mesmo passando mal, vamos lá. Eu lembro que na quinta-feira, quando eu fui para apresentar o jornal na sexta-feira, para repercutir lá a facada e tal, quando entrei no ar, antes de entrar no ar, eu já me sentei numa cadeira que eu tava muito fraco. Eu já tava pálido. E quando eu entrei no ar, pra falar, eu tive que fazer força pra falar, e de repente começou tudo, os objetos ficar longe assim de mim, deu uma sensação que eu ia ter um desmaio. E aí eu lembro que eles me cobriram com imagens, eu fiquei sem falar um tempo. Depois eles falaram no ponto, chama a repórter lá de frente do hospital que ela vai segurar. Aí eu chamei a repórter. Em televisão dá pra fazer isso. Exato. E aí ela segurou lá um tempo, ela foi segurando, falando. E assim, na época não tinha ninguém pra me substituir, porque o Marcão ainda não tinha chegado na emissora. E aí eles falaram, vai chamando o VT até o Marcão ficar pronto. Aí eu fui chamando um VT atrás do outro e deixei mais a repórter falar. E foi indo, aí depois chamou o intervalo. E aí o Marcão assumiu na sequência e eu de lá fui pro ambulatório. Olha que situação, eu tinha passado mal no ar. Os sites publicaram. Dudu Camargo chega embriagado, passa mal no programa. Gente, aí eu falo para você que vai entrar ou seguir uma profissão, siga a profissão que você ama, porque você vai encontrar muitas dificuldades no caminho, como por exemplo, mentiras que vão falar sobre você. Então teve vezes no SBT, muitas vezes eu passei mal, mas nada, gente, os sites distorcem, colocam a história de uma forma que não acontece. Mas quem entendeu? É que dava essa informação, Dudu? Hã? Quem é que passava essa informação, cara? Então, aí que tá, né? Muitas vezes eu até falava, é o colunista que não gosta, ou que tá com inveja, ou que tá falando mal. Mas, analisado friamente, e você me perguntando agora, atina dentro de mim a situação de que poderia alguém que não goste, implementando
tudo isso, sabe? Ou cai naquela de suposição. Ah, ele passou mal, é um garoto jovem, então provavelmente passou mal porque estava bêbado, embriagado, algo do tipo. Nunca aconteceu. Em 7 anos, você teve lá. Qual foi a possibilidade que você chegou em... 0, gente. 0. Zero de possibilidade. Eu sempre... Primeiro que bebida alcoólica, não gosto. Quem me conhece sabe. Eu já tomei bebida alcoólica pra experimentar. Você falar pra mim, ó, tem um drink aqui novo e tal, ele é de caju, igual... Mas também não tem, mas também não tem, se você quiser experimentar ou tomar... Não, realmente não tem, mas eu tô falando porque eu tô revelando até o meu lado íntimo disso. Então, muitas vezes eu fui injustiçado, sabe? Aquela maneira do Pânico, você acha que não deu uma atrapalhada nisso? Na colar da imagem? Sim, com toda certeza. Concorda? Sim, vem de uma imagem de um jovem meio doidão e tal, mas era a proposta do Pânico na época, mas acabou fazendo analogia na cabeça das pessoas. Tá aí, os sites fazem suposição daquilo que eles acabam vendo que por isso nem que eu tô sempre é verdade, né? O cara faz essa captura dessa imagem, que o cara se propõe a ir lá beber, e você disse que não bebeu, que foi toda uma encenação. Não, e assim, isso é prova. Eu depois segui pro ambulatório da SBT. Se tivesse alguma coisa, queria um diagnóstico da própria empresa, entendeu? Surgiu algum dia, por exemplo, que você tenha passado mal estomacalmente, que tenha sujado o ambiente que você estava, ou que você tenha passado um dia do outro? Isso inventam, porque... eu só tô te perguntando para esclarecer definitivamente. Então, na verdade, o que acontece? Eles inventam muita coisa por cima de histórias que vão criando. Criando histórias das mais malucas. Eu me lembro de uma vez que falaram... Olha, Dudu Camargo, após críticas, é visto chorando na redação. Isso lá no meu começo, quando eu fui muito criticado. Gente, mal sabiam que eu estava dando risada. Era feliz da vida, que eu estava saindo nas principais colunas que eu sempre li. Estava saindo, mesmo criticando, eu estava feliz da vida porque estava sendo repercutido, entendeu? E muita gente... Aí cai naquela de novo, o site supondo que ele está sendo muito criticado, ele deve estar triste, ele deve estar chorando, então vamos publicar isso. E tem muito. Então, sofre muita inverdade. Por isso que eu falo, a internet é um perigo hoje em dia. E olha, não vale mais aquele ditado, né? Que uma mentira contada 1000 vezes acaba se tornando uma verdade. Porque, por exemplo, um site, ele publica uma notícia mentirosa e o que acontece? Essa notícia, os sites não querem saber se é verdade ou mentira. Um site importante publicou. O outro copia e cola, aí dali a pouco tem 1000 no site. Esse foi mais um conteúdo do canal Veja Só. Deixe seu joinha e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo e nos ajudar nessa fase inicial. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.